Capítulo 51, Tarefa diária incompleta. Ele estava pesquisando sobre mestiços desde a noite anterior. Ele ainda se perguntava como tais criaturas existiam na Terra e ele só encontrava uma depois de 16 anos de sua vida. Ele descobriu que o mestiço que derrotou era um mestiço de nível 2, comparável a um grau 3 de classificação Julo. Gustavo descobriu que nem todos os mestiços eram do tipo irracional que atacava as civilizações humanas. Ele também descobriu que alguns mestiços eram mestiços cujas linhagens enlouqueceram ao acordá-los, transformando-os em bestas. Alguns mestiços pareciam totalmente diferentes de qualquer animal que existia na Terra, enquanto outros pareciam semelhantes, mas bastante monstruosos. Espera, é possível trocar corpos de mestiços por dinheiro? Gustavo estava olhando para um artigo na web que mostrava essa informação. Ele leu isso: o corpo dos mestiços podia ser trocado por dinheiro nos laboratórios. Os laboratórios fizeram muita pesquisa nesse aspecto. Dependendo do tipo de mestiço e seu nível, pode ser vendido por um bom dinheiro. Gustavo continuou com sua pesquisa olhando de projeção em projeção antes que uma batida fosse ouvida em sua porta. Com. Com. Gustavo levantou-se e foi verificar. Para sua surpresa, era Ang. Ela estava vestida com um vestido verde curto. O vestido tinha padrões florais azuis, tornando-a especialmente fofa. Suas lindas pupilas prateadas com um tom de rosa adicionaram uma espécie de singularidade à sua aparência, especialmente com um sorriso caloroso em seu rosto. Olá, Gustavo, Ang acenou imediatamente após Gustavo abrir a porta. Ei, você precisa de alguma coisa? Gustavo perguntou imediatamente depois de perceber que ela era a única. Ele não queria perder tempo para poder voltar à sua pesquisa. Bem, minha mãe me pediu para convidá-la para jantar, disse Yang enquanto usava o dedo indicador direito para enrolar o cabelo com uma expressão obviamente tímida. Jantar. Gustavo tinha uma expressão confusa antes de bater a porta na cara de Yang ao entrar em seu apartamento. Irritado. Ela estava confusa sobre por que Gustavo de repente bateu a porta na cara dela. Eu acho que é um não então, Ang murmurou com uma expressão abatida enquanto se virava para sair. Dentro de seu apartamento, Gustavo conferiu a hora e se surpreendeu ao descobrir que já eram 9:30 da noite. Droga, não terminei a tarefa de hoje, exclamou Gustavo. Ele havia se perdido em pesquisas de raças mistas, então não percebeu que já era tarde da noite. Ele rapidamente pegou sua jaqueta vermelha com capuz e a vestiu antes de sair correndo de seu apartamento. Quando ele chegou ao corredor, Ang havia voltado para seu apartamento, mas Gustavo nem percebeu isso. Sua mente estava atualmente preocupada em completar a tarefa de hoje antes que o tempo acabasse. Ele abriu a interface do sistema para verificar. Missões. Diário. Menos tarefa de hoje dividido por 3. Ponto viagem 140 km status 0,02/140 km. Ponto subir a uma altura de 900 metros status 0,1/900 metros. Ponto carregar um total de 2.750 kg status 0 dividido por 2.750 kg. Ele tinha ficado confinado em seu apartamento o dia todo, então não havia completado uma única tarefa. Ele analisou a tarefa e notou que a única tarefa entre eles seria levantar a quantidade de peso necessária. Ele poderia facilmente levantar essa quantidade de peso, mas o problema era obter um item específico que pesasse o suficiente para ser contado pelo sistema. No momento, o sistema calculava apenas o peso dos itens que ele carregava em centenas de quilos. Se o item não tivesse 100 quilos, o sistema não contaria. Em seu apartamento, não havia um único item que pesasse até 100 quilos. Gustavo só pensou nisso por alguns segundos antes de pensar em uma alternativa. Quanto às viagens e escaladas, ele poderia facilmente fazer essas duas coisas. Para viajar, ele poderia embarcar em um ônibus flutuante para levá-lo a qualquer lugar, enquanto para a escalada, ele poderia usar as escadas repetidamente. Gustavo desceu correndo a escada e chegou ao fundo do prédio em poucos segundos. Ainda havia pessoas na vizinhança, então Gustavo decidiu ativar o avanço silencioso junto com o traço para aumentar sua velocidade e também tornar sua subida o mais silenciosa possível. DAS foi ativado. Avanço silencioso foi ativado. SUS. Gustavo imediatamente subiu as escadas novamente. Nenhum som de batida foi feito quando ele subiu as escadas correndo, mesmo com aquela velocidade. As pequenas ondas de vento que ele costumava gerar agora eram suaves e quase completamente silenciosas. Esta foi a primeira vez que Gustavo usou o avanço silencioso, mas ele estava gostando da habilidade. Nem mesmo uma única pessoa o notou no ambiente e ele apostou que poderia se aproximar de alguém assim sem seu conhecimento. Ele chegou ao topo e desceu mais uma vez antes de voltar a subir. Ele repetiu isso várias vezes antes de finalmente ver uma notificação aparecer em sua linha de visão. Tarefa diária concluída dividido por 3, subir a uma altura de 900 metros raiz quadrada. Gustavo desceu novamente depois de ver esta notificação. Ele usou o traço uma vez e completou isso em menos de 20 segundos. Gustavo não perdeu tempo antes de ir em direção ao ponto de ônibus mais próximo e embarcar em um ônibus flutuante.
Ele calculou no mapa da cidade o local mais próximo para o qual poderia viajar, para que a tarefa de viagem fosse concluída. Ele decidiu seguir em direção a uma parte específica da cidade que ficava perto da Echelon Academy, mas ainda a alguns quilômetros de distância. Em cerca de 5 minutos, ele recebeu a notificação para completar a missão de viagem, mas agora ele havia chegado ao destino que escolheu, então teve que descer do ônibus. Se ele quisesse voltar, teria que escolher outro. Imediatamente ele desceu do ônibus, a área familiar apareceu em sua linha de visão. A área entre os edifícios residenciais e de classe empresarial. Ele caminhou um pouco mais à frente e notou um prédio inacabado ao longe. Para ser mais preciso, eram 5 edifícios incompletos, mas o do meio se destacava particularmente. Golem canteiro de obras 7 pés, Gustave disse interiormente enquanto as memórias daquele dia começaram a inundar sua mente novamente. Ele caminhou cada vez mais perto do local, olhando para o prédio no meio onde sua primeira aventura de roubo de linhagem começou. Ele se lembrou de quase morrer nas mãos de Poe aqui. Este também foi o mesmo lugar onde ele decidiu deixar de ser um covarde e onde tirou a vida de uma pessoa pela primeira vez. Isso era algo que ele nunca pensou que faria. Ajuda. Um grito o trouxe de volta à realidade. Capítulo 52 Evolução de Mor. Ajuda. Um grito o trouxe de volta à realidade. Gustavo se virou para ver uma adolescente com roupas vermelhas fugindo de um agressor de preto. Ambos vinham da rota que levava aos fundos do canteiro de obras. A adolescente estava vestida com um vestido vermelho justo. Ela tinha maquiagem no rosto, deixando claro que estava vestida para uma ocasião. Gustavo sentiu que ela provavelmente estava vindo de uma festa ou algo assim. Tanto ela quanto o agressor eram mais rápidos do que o normal, então era óbvio que eles eram mestiços. Além disso, poucas pessoas estavam passando por esta área neste momento. Gustavo só conseguiu ver cerca de 3 pessoas em diferentes esquinas da rua. Não havia como dizer se eles eram pessoas normais ou não, então provavelmente não seriam capazes de seguir sua velocidade se fossem. A garota e o agressor estavam indo na direção de Gustavo. Ele era o único por aqui que realmente teve a chance de ajudá-la ao contrário dos outros, mas decidiu não se intrometer. Volte aqui, sua vadia. Deixe-me em paz, seu bastardo com tesão. Quando eu te pegar, vou aproveitar meu tempo com você. Nunca mais irei à sua festa. Eu vou fazer do meu jeito com você e nada pode me parar. O diálogo deles chegou aos ouvidos de Gustavo enquanto ele continuava andando. Olhando mais de perto, o agressor era na verdade um adolescente vestido de preto. Pela conversa, Gustavo pintou uma espécie de quadro em sua cabeça sobre o que aconteceu. Ele imaginou que a garota provavelmente foi convidada para uma festa e agora ela está prestes a ser violentada por um dos organizadores. Esta área despovoada era a prova de que isso poderia realmente acontecer, já que os jovens de hoje em dia tendem a gostar de festas em lugares onde não seriam incomodados. Gustavo também concluiu que o menino não tinha medo de persegui-la em campo aberto porque provavelmente não enfrentaria as consequências de infringir a lei. Em outras palavras, o menino deve ter um histórico que possa isentá-lo. Outro bastardo que vem de uma família rica em. Gustavo ficou tentado a se intrometer depois de analisar a situação, mas mudou de ideia. Não é da minha conta. Deixa sofrer as consequências de ir a tais festas, Gustavo continuou andando. Não me faça usar. Não quero estragar esse seu corpo sexy. Ajuda. A fêmea gritou quando eles estavam se aproximando de Gustavo na frente. Cadela, você ainda está pedindo ajuda a outra pessoa. O menino gritou enquanto estendia a mão. Fou. Uma bola preta de gás disparou de sua palma após realizar essa ação. A garota gritou e se abaixou. Devido a essa ação, a bola de gás preto foi direcionada para Gustavo na frente. Gustavo olhou para a bola de gás enquanto ela se aproximava com um olhar inquisitivo. Ele a analisou conforme ela se aproximava dele. A garota que se abaixou parecia estar gritando alguma coisa depois de se abaixar. Ela já pensou que Gustavo definitivamente seria atingido, mas para sua surpresa, ele desviou para o lado mais rápido do que ela esperava, desviando da bola de gás preto. Bom. Ele fez contato com uma pequena placa que estava a 3 metros atrás de Gustavo antes. SSHHHSSS. Um som crepitante soou quando a placa começou a derreter. O adolescente conseguiu alcançar a garota depois disso. Ele a agarrou e a levantou do chão com um sorriso no rosto. Você me deu tanto trabalho. Vou levar meu tempo com você. O menino disse enquanto lambe os lóbulos de suas orelhas. A garota estremeceu de susto quando a palma da mão esquerda do garoto viajou em direção ao seu peito. Ele agarrou seus seios através de suas roupas e começou a acariciá-los. Ah, que sensação boa, ele murmurou com um olhar de deleite. Deixe-me ir. Ela lutou para se libertar, mas ele era obviamente mais forte do que ela. Ei, você quase me bateu. O menino parou as mãos e encarou Gustavo que acabara de falar adiante. Seus olhos viajaram de cima para baixo e de baixo para cima antes de zumbar. Quem é esse rato? Olha para onde vai da próxima então, idiota. Gustavo olhou para baixo e sorriu ao ouvir isso.
Eu realmente queria cuidar da minha vida, mas agora. Gustavo começou a andar lentamente enquanto falava. Quando ele estava a apenas 1 metro de distância deles, ele olhou para cima para olhar nos olhos do menino. Você acabou de fazer isso da minha conta. Imediatamente Gustavo murmurou essas palavras, ele cresceu até a altura de mais de 1,80 m e esticou a palma da mão para agarrar a mão do menino. Ele segurou a mão que o menino estava usando para acariciar os seios da menina e apertou-a com mais força. Aperte. Rachadura. Que o menino gritou quando os ossos na área do pulso foram quebrados em dois. Ele soltou a garota imediatamente que aconteceu e caiu no chão, chorando enquanto segurava seu braço direito. A garota caiu de bunda e olhou para Gustavo com um olhar atônito. Gustavo ergueu a perna e a balançou em direção ao peito do menino. Bom. O chute fez o menino voar 5 metros para trás enquanto seu peito desabou com um impacto. SHHH. O menino ainda deslizou alguns centímetros para trás antes de seu corpo parar. Os olhos da garota se arregalaram enquanto ela encarava o garoto à frente. Ela virou a cabeça para olhar para Gustavo com um olhar de apreciação. Obrigada, a garota disse enquanto sorria para Gustavo. Eu não fiz isso por você, disse Gustavo e ativou o traço antes de correr para frente. Sus. Em poucos segundos, ele estava fora de vista. A garota ainda ficou olhando naquela direção por alguns segundos antes de ouvir uma tosse. O menino ainda estava no chão tossendo sangue. Ajude-me, a voz do menino falhou devido à dor enquanto ele segurava o peito enquanto falava. Oh, que inversão! A garota caminhou em direção a ele enquanto falava com um tom ridículo. Ela olhou para ele com um olhar exultante por alguns segundos antes de chegar a uma conclusão. Oh, eu provavelmente deveria sair daqui, ela disse em sua mente e correu na direção oposta. O menino foi deixado lá em sua poça de sangue. Já era tarde da noite, então a probabilidade de as pessoas o verem nesta área em particular não era muito alta. Ele sabia disso desde que escolheu o local para a festa. Gustavo chegou à estação de ônibus mais próxima depois de usar o das duas vezes. Ele não voltou ao seu tamanho normal até entrar no ônibus. Eu teria matado aquele idiota e tomado sua linhagem se não estivéssemos em campo aberto, disse Gustavo internamente enquanto se sentava. Ele havia bolado um plano naquele momento para obter a linhagem do menino, mas o descartou porque não poderia ficar muito tempo depois de atacar o menino. Ele queria atraí-lo para o canteiro de obras de Bolim e realizar a extração lá, mas mudou de ideia. Havia câmeras nas ruas, mas não nos prédios incompletos, mas se Gustavo o levasse até lá, havia uma chance de ele ser pego, pois demoraria mais para extrair a linhagem do que simplesmente espancá-lo e ir embora. Foi também por isso que ele aumentou de tamanho antes de bater no menino. Talvez da próxima vez, Gustavo suspirou ao concluir e descansou as costas no assento. Missão oculta concluída. O Gustavo sentou-se ereto ao ver isso. Detalhes da missão: salve a garota de ser pega pelo agressor. A expressão de Gustavo estava cheia de perplexidade enquanto ele olhava para a notificação. Eu teria falhado se decidisse ignorá-la. Gustavo queria amaldiçoar o sistema, mas entendeu que não seria chamado de missão oculta se fosse informado sobre isso de antemão. Ele praticamente falhou desde que não se envolveu até que o ataque do garoto quase o atingiu. Recompensa: atualização da linhagem. Menor que 5.000 XP. Parabéns. A capacidade de metamorfose do hospedeiro agora evoluiu para metamorfose. Mudar de forma. Os olhos de Gustavo se arregalaram enquanto ele olhava para a notificação. Capítulo 53 Uma onda de emoções. Alguns minutos depois, Gustavo voltou ao seu bairro. Restava apenas uma tarefa diária para ele concluir no momento. Já eram 10 da noite, o que significava que ele ainda tinha 2 horas antes do fim do dia. Gustavo suspirou aliviado. Seu plano para completar a última tarefa exigia que ele se dirigisse para a área da floresta. Ele ativou o traço novamente e correu em direção à área da floresta. Zoos. Em poucos segundos, sua silhueta passou pelo último apartamento nesta área residencial e se dirigiu para a floresta esparsa à frente. Quando o traço acabou, ele havia chegado em frente a uma árvore no meio da região da floresta esparsa. A árvore tinha cerca de 9 metros de altura com tons de verde e azul. A largura da árvore era comparável à de 4 pessoas juntas. Gustavo parou na frente da árvore e estendeu a mão para tocá-la. Esta é boa. Ele murmurou depois de apalpar a árvore com a palma da mão. Gustavo cerrou o punho, puxou o braço para trás e deu um soco. Bam! Seu punho colidiu com a árvore, causando uma forte explosão. Um buraco de 10 centímetros de profundidade foi formado dentro da árvore e o punho de Gustavo foi enterrado dentro. Gustavo puxou o braço para fora do buraco e colocou os dedos no queixo. Com minha força normal, eu só posso fazer isso. Deixe-me colocar minhas costas nisso, Gustavo disse internamente enquanto entrava em posição de batalha. Ele suspirou e arqueou o braço de volta ao limite antes de lançar outro punho. Bang! Crack!
Após a colisão, desta vez, o punho de Gustavo abriu um buraco de 10 polegadas de profundidade no corpo da árvore. As rachaduras se espalharam desse ponto para as outras partes da árvore, mas ainda estava longe de cair. Acho que isso é o máximo que posso fazer com minha força normal. Gustavo percebeu que sua força ainda era muito baixa e sua vitória contra o lobo de sangue veio da combinação de sua força com a da transformação da besta. Ele não tinha ideia de que sua força normal rivalizava com as fileiras Zulu do terceiro escalão. Transformação de besta mutante parcial. Gustavo ativou a linhagem de transformação da besta e começou a crescer em tamanho. Seu corpo inchou e quase rasgou seu suéter. Se não fosse pela elasticidade deste superando o anterior, já teria rasgado. Nesse estado, Gustavo tinha mais de 2,5 metros de altura. Ele cerrou o punho novamente. Vamos tentar de novo. Ele murmurou com uma voz profunda. Bang! Ele socou a árvore novamente, fazendo com que estilhaços voassem por toda parte enquanto seu punho penetrava profundamente no meio da árvore. As árvores ainda estavam de pé, mas apenas um pouco. Gustavo arrastou o braço direito para trás enquanto lançava o esquerdo. Bang! Crack! Seu punho esquerdo colidiu com a árvore e finalmente cedeu. A árvore que estava orgulhosamente mais cedo se separou da área inferior. Crack! A madeira na área do caule não aguentou mais seu peso quando desabou. Bang! Ele caiu no chão à esquerda de Gustavo. Gustavo não voltou à sua forma normal, em vez disso, ele caminhou em direção à árvore caída. Desde que foi quebrado, agora tinha cerca de 7 metros de altura. Gustavo se agachou e colocou a palma da mão na árvore antes de segurá-la. Ele grunhiu enquanto levantava a árvore acima de sua cabeça. Apenas uma vez foi o suficiente para ele ouvir a notificação do sistema tocando em seu ouvido. Tarefa diária concluída 3 dividido por 3, carregar um total de 2.750 quilos. Gustavo agachou-se e largou a árvore com cuidado. Ele lentamente se transformou de volta à forma humana. Assim como ele esperava, esta árvore pesava mais do que o suficiente para ele completar sua tarefa diária. Havia árvores menores na área, mas ele decidiu usá-las para garantir que completaria a tarefa de uma só vez. Feito. Eu preciso começar a colocar minhas tarefas diárias antes de fazer qualquer outra coisa para o dia, Gustavo disse com um olhar contemplativo. Ele tem pesquisado mestiços desde a noite anterior. Como ele poderia obter XP matando mestiços e também vendendo partes de seus corpos, seria uma vitória 2 vezes para ele se decidisse começar a caçá-los. O problema era onde procurar sem ser morto, já que havia mestiços que eram mais poderosos do que ele atualmente. Gustavo sentou-se na árvore e abriu a interface do sistema. Quando apareceu em sua linha de visão, ele pediu que o painel de habilidades e habilidades fosse exibido. Habilidades e habilidades. Das, nível 4. Corrida, nível 3. Regeneração, nível 3. Mudança de forma, nível 1. Movimento articular, nível 3. Imunidade a toxinas, nível 3. Recreação, nível 3. Aquisição de linhagem, nível 3. Os olhos de Gustavo estavam focados na metamorfose, ele queria saber se era o que ele pensava que era. Mudança de forma, nível 1. Capacidade de copiar a aparência de uma pessoa quando os requisitos corretos são atendidos. É realmente como eu pensei, Gustavo sentiu como se estivesse sonhando. Ele nunca soube que conseguiria tal habilidade em um momento como este. Assim tudo fica muito mais fácil. Gustavo já estava pensando em como iria usar a habilidade da melhor forma possível. Ele nunca tinha visto alguém com uma habilidade de metamorfose antes, então ele acreditava que deveria ser muito raro. Gustavo decidiu voltar para seu apartamento depois de alguns minutos esboçando planos. Passava das 10 da noite quando Gustavo entrou no prédio. Ele chegou ao último andar em poucos segundos e atravessou o corredor que levava ao seu apartamento. Ele notou a silhueta de uma pessoa sentada em frente à porta de seu apartamento. As luzes do corredor estavam fracamente iluminadas, razão pela qual Gustavo não conseguia ver essa pessoa corretamente, mas devido à percepção, ele já havia notado a pessoa de longe e sabia que essa pessoa era uma mulher. Gustavo caminhou silenciosamente em direção à pessoa com uma expressão suspeita no rosto. Ele estava se preparando para atacar ou contra-atacar qualquer forma de ataque se essa pessoa fosse perigosa. Ele se moveu silenciosamente até ficar a apenas 2 metros de distância da pessoa. Ele podia finalmente ver a pessoa claramente. Irritado. Ele murmurou com uma expressão perplexa enquanto caminhava em sua direção. Ang estava sentada na frente de seu apartamento de tal forma que seus joelhos estavam abraçando seu peito. Seus braços foram colocados em formato cruzado sobre os joelhos e sua testa estava apoiada em seus braços. Ocasionalmente, sua cabeça se inclinava para o lado e caía de seus braços apenas para ela inconscientemente colocá-los de volta em seus braços. Irritado, Gustavo chegou à frente dela e gritou: Cetilação. Suas pálpebras tremeram e ela abriu os olhos ainda pesados de sono. "Uh." Ela murmurou com um olhar confuso quando seus olhos clarearam e ela notou Gustavo parado na frente dela. Gustavo. Você está de volta.
Ela deu um pulo com um olhar de vergonha e limpou a baba do canto da boca. Sim, voltei. O que você está fazendo aqui? Gustavo perguntou com um olhar confuso. Ah, bem, notei que você não voltou desde que saiu há cerca de 2 horas. Resolvi esperar na frente do seu apartamento para poder chamar a polícia ou alertar a vizinhança a tempo, caso você não aparecesse. Para cima. Apenas no caso de você estar em algum tipo de perigo, Ang tinha um olhar de alívio quando ela disse isso. Os olhos de Gustavo se arregalaram em choque, ela fez isso para garantir minha segurança. Ele queria dizer algo depois de ouvir a explicação dela, mas não conseguia encontrar as palavras certas. Ele apenas continuou olhando para ela enquanto os segundos contavam. Ele sentiu uma onda de emoção indescritível brotando de dentro dele quando notou a expressão de preocupação no rosto dela. Ang também estava olhando para ele. A atmosfera estava começando a ficar estranha enquanto os dois se encaravam. Que bom que você voltou agora, Ang finalmente falou para quebrar o silêncio. Eu estou indo para a cama agora, boa noite. Ang se virou para ir em direção ao seu apartamento enquanto acenava para Gustavo. Boa noite, a voz de Gustavo soou rouca quando ele respondeu a ela. Ela se virou e sorriu calorosamente para ele antes de entrar em seu apartamento. Gustavo pegou suas chaves e abriu a porta antes de entrar. Tá. Uma gota de água caiu no chão alguns centímetros à frente de Gustavo, o que trouxe sua mente de volta ao ambiente. Hein? O que é isso? Gustavo tocou sua bochecha e sentiu umidade. Estou chorando. Capítulo 54 Reunião inesperada. O, o que é isso? Gustavo tocou sua bochecha e sentiu umidade. Estou chorando. Ele tinha um olhar de descrença quando tocou sua bochecha e percebeu que uma linha de lágrimas estava escorrendo por seu olho esquerdo. O que é isso? Gustav riu levemente e limpou as bochechas antes de caminhar em direção à sua cadeira de leitura. Ele não queria pensar no motivo, embora praticamente soubesse o porquê. Mas ele havia tomado uma nova decisão em relação a Ang. Na manhã seguinte, Gustav levantou-se muito cedo. Ele não havia esquecido como decidiu que sua tarefa diária seria sua primeira atividade, então decidiu fazer isso quando acordou. Ainda eram 5 horas da manhã. Gustav já estava acostumado a acordar tão cedo, então era uma coisa normal para ele. Ele saiu de seu apartamento para começar sua tarefa diária. Gustavo usou o mesmo método de ontem para terminar a tarefa de levantamento e deslocamento, mas para a tarefa de escalada, ele visitou o idoso. A senhorita Aimee havia pedido que ele viesse lá para ajudá-la com algo mais cedo. Era um domingo, mas Gustavo não frequentava a igreja porque, desde cedo, seus pais nunca foram à igreja. Muitas pessoas dessa idade não eram. Nesta era, as pessoas acreditavam mais em tecnologia e formas de vida alienígenas do que em uma existência superior como deuses. As pessoas até afirmam ser uma existência superior desde que a era dos mestiços começou. Alguns terráqueos são vistos como os próprios deuses nesta era. A família de Ang era uma das pessoas que ainda acreditava no Deus cristão, então eles iam à igreja enquanto Gustavo ia ao dozo após terminar suas tarefas diárias. Por volta das 10 da manhã, Gustavo terminou no dozo e estava descendo as escadas para os andares inferiores, onde poderia pegar um elevador. Do terceiro ao último andar, ele encontrou alguém, ou para ser mais preciso, algumas pessoas. Este terceiro andar até o último andar era o primeiro andar do dozo e também o mais barato. Era o mais barato, mas muitas pessoas não podiam pagar, exceto famílias de classe alta. Gustavo esbarrou na mãe e no irmão quando chegou ao primeiro andar do dozo. Eles estavam saindo do elevador com um homem de terno preto seguindo. Eles pareciam estar imersos em uma conversa enquanto sua mãe podia ser vista rindo e sorrindo enquanto o homem batia no ombro de seu irmão mais novo com um olhar de admiração. Eles pararam quando notaram Gustavo vindo do outro lado. Gustavo. Os olhos da mãe se arregalaram ao vê-lo aqui. Sua mente voltou para a última vez que se encontraram, fazendo-a congelar. O homem se perguntou por que eles pararam de se mover a princípio, mas assim que ouviu o nome, seu rosto brilhou com compreensão. Hendrik olhou para Gustavo com desprezo. Ele estava praticamente rosnando como um animal raivoso ao ver seu rosto. Gustavo nem se incomodou em dar-lhes outro olhar depois de dar uma olhada neles uma vez. Ele continuou seu caminho depois disso e continuou se movendo em direção ao elevador. Quando ele chegou à posição deles e estava prestes a passar ao lado deles, uma grande palma agarrou seu ombro. Gustavo parou seus passos e olhou para seu ombro esquerdo para ver o homem de terno preto segurando seu ombro com força. Jovem, você não tem cortesia. O homem falou com uma voz profunda. A visão de Gustavo viajou da mão do homem até seu rosto. O homem tinha a pele levemente bronzeada, com barbas espessas e bigode. Sua constituição era gigantesca, fazendo parecer um gorila. Cada parte dele era volumosa, incluindo suas grandes palmas agarrando o ombro de Gustavo. Gustavo podia sentir mais de 1000 quilos de peso descansando em seu ombro. O que você quer dizer com isso? Gustavo disse enquanto tentava livrar seu ombro do aperto deste homem. Você nem prestou homenagem à sua mãe nem se desculpou com seu irmão por bater nele. Que tipo de criança você é?
O homem aproximou seu rosto do rosto de Gustavo enquanto falava. Do tipo que não tem mãe nem irmão. Não vou me desculpar com os mortos. Gustavo disse enquanto empurrava descaradamente a mão do homem de seu ombro. Você. Hendrik apontou para Gustavo com uma expressão irritada. A mãe deles olhou para Gustavo como se estivesse saindo com outra pessoa. Oh, você tem coragem de responder a um coronel MBL de nível Inco. Que jovem corajoso. O homem falou com um tom ameaçador enquanto colocava a palma da mão no ombro de Gustavo. Desta vez, ele apertou o ombro de Gustavo ainda mais forte do que antes, na medida em que a omoplata de Gustavo estava começando a fazer sons de ossos quebrando. O que isso tem a ver com alguma coisa? Eu disse que não peço desculpas aos mortos. Gustavo se manteve firme, embora estivesse começando a sentir dor no ombro. Você vai se desculpar e vai fazer isso ajoelhado. O homem voltou a falar enquanto aumentava a força no ombro de Gustavo. Ele pretendia fazê-lo se ajoelhar. Gustavo cerrou os dentes quando seus joelhos começaram a ceder. As pessoas no ambiente que queriam interferir anteriormente se espalharam como ratos ao ouvir que o homem era um mestiço classificado como eco do Mibel. Gustavo percebeu que o homem estava usando apenas uma parte baixa de sua força, mas mal conseguia lutar contra isso. O homem sorriu enquanto apertava o ombro de Gustavo com mais força, pressionando-o ainda mais. Gustavo agarrou a mão do homem com ambas as palmas e empurrou para cima com toda a força que pode reunir, mas ainda assim foi inútil. Suas pernas tremiam devido ao peso intenso e dobravam-se lentamente em direção ao chão. Hendrik observou de lado com um sorriso enlouquecido. Sim, mestre JK, faça pagar por me tocar. Este homem era o tutor de Hendrik do MBL e era conhecido como JK. Eu não vou. O rosto de Gustavo estava extremamente feroz neste momento. Seus músculos haviam se desenvolvido intensamente e suas pernas haviam causado pequenas rachaduras no chão devido ao empurrão para cima. Ainda assim, tudo era inútil, pois seus joelhos continuavam dobrando e dobrando. Seus joelhos estavam a apenas alguns centímetros do chão neste momento, mas ele ainda não estava pronto para ceder. Oh, este rapaz não era para ser fraco. Mesmo Hendrik não consegue lidar com isso. Como ele é capaz de resistir com uma linhagem de grau F? Mestre JK se perguntou. Embora ele estivesse usando apenas uma pequena porção de sua força, assim como Gustavo pensou antes, essa quantidade de força era poderosa o suficiente para deixar qualquer mestiço de nível Julo de joelhos. Gustavo não queria ser humilhado mais uma vez. Ele havia enfrentado o suficiente no passado, especialmente por coisas que não faziam sentido como o que estava acontecendo agora. Ninguém em seus sentidos normais se intrometeria em uma briga de família, mas este homem parecia estar decidido a humilhar Gustavo aqui hoje. Esse olhar de indisposição em seu rosto me faz querer humilhá-lo ainda mais. Como você ousa tocar no meu aluno? Mestre JK aumentou a força e empurrou ainda mais o ombro de Gustavo. Justamente quando os joelhos de Gustavo estavam prestes a tocar o chão, uma voz feminina alta foi ouvida. O que você pensa que está fazendo com meu aluno, JK? Capítulo 55 Aparição repentina. O que você está fazendo com meu aluno, JK? A voz feminina era tão aguda que fez o homem tremer levemente ao ouvi-la. Essa voz. De jeito nenhum, não pode ser ela. Os ombros de Mestre JK ficaram rígidos enquanto ele se virava lentamente para encarar a pessoa que acabara de falar. Imediatamente ele a viu, seu coração quase pulou para fora do peito. Era uma jovem de longos cabelos grisalhos. Ela tinha uma figura esbelta e bonita com uma altura de quase 5 pés 7. Ela estava vestida com um vestido curto verde justo com um casaco marrom sobre os ombros. Jovem senhorita Aimee, o homem parecia muito surpreso ao vê-la. A senhorita Aimee caminhou na direção deles com passos leves e graciosos. Em 2 segundos ela já estava diante deles. Eu disse o que você está fazendo com meu aluno? Miss Aimee perguntou com um tom ameaçador. Seu aluno. Mestre JK voltou a olhar para Gustavo que o encarava com um olhar feroz. A senhorita Aimee também seguiu seu olhar e notou que o ombro de Gustavo estava fora do lugar. Parecia bastante curvado em um ângulo que sugeria que estava quebrado. Seus olhos de repente se tornaram ferozes. Como você ousa? Balanço. A senhorita Aimee de repente balançou a mão esquerda em direção ao rosto do mestre JK. Pá! O som da colisão foi como um trovão em miniatura causando pequenas vibrações no ar. 20 pedaços de dentes voaram da boca de mestre JK junto com um rastro de sangue quando ele foi lançado voando vários metros para o lado. Ele continuou deslizando por mais alguns metros até que sua cabeça bateu na parede. Bang! Todos na vizinhança ficaram de boca aberta, exceto aqueles que já conheciam a senhorita Aimee de antemão. Ela acabou de explodir um mestiço classificado como eixo do Mibel, com um tapa. Todos tinham pensamentos semelhantes a este em suas mentes. Hendrik e sua mãe ficaram particularmente surpresos, pois os olhares em seus rostos sugeriam isso. Quem é esta mulher? Por que ela disse que é professora do Gustavo?
Hendrik não conhecia a senhorita Aimee, pois ele ainda estava no ensino médio, enquanto a mãe deles nunca comparecia à reunião de pais e professores sempre que havia uma no colégio, então ela nunca conheceu nenhum dos professores de Gustavo. Ambos não conseguiram reconhecê-la. Você está bem? A senhorita Aimee virou-se para olhar para Gustavo enquanto perguntava. Gustavo assentiu afirmativamente. Embora seu ombro estivesse levemente ferido pelo aperto intenso, ele havia se recuperado devido à sua capacidade de regeneração. JK. A senhorita Aimee gritou novamente. JK ainda estava deitado no chão enquanto cuspia mais pedaços de seus dentes quebrados e sangue. Quando ele ouviu a senhorita Aimee chamá-lo novamente, ele rastejou em direção a ela com um rosto aterrorizado. Y- ou M-is, me desculpe, mestre JK segurou os pés da senhorita Aimee enquanto o implorava. Todos aqui não conseguiam entender o motivo de tal comportamento extremo depois do orgulho que ele havia demonstrado anteriormente. Eles tiveram diferentes teorias surgindo em suas cabeças ao ver um oficial da MBU se ajoelhar para um cidadão. Era uma visão inacreditável, mas eles também sabiam que a senhorita Aimee não poderia ser uma pessoa comum para que esse tipo de coisa acontecesse. A senhorita Aimee olhou para o mestre JK abaixo com um olhar sombrio. Mestre JK estremeceu em sua posição ao vê-la ligeiramente agachada e olhar em seus olhos com mais intensidade. Tocar. Tocar. Ela bateu levemente na nuca dele 2 vezes e falou. Não sou eu a quem você deveria se desculpar. Mestre JK ouviu isso e se virou para olhar para Gustavo antes de virar a cabeça para trás para olhar para a senhorita Aimee novamente. Ele sabia que se acatasse a exigência dela resultaria em humilhação para ele, mas se não o fizesse. Só ele sabia os horrores que o esperavam. Ele vai fazer isso. Todos tinham a sensação de que iriam testemunhar algo que nunca tinham visto antes em suas vidas. Mestre JK engoliu saliva e saiu dos pés da senhorita Aimee antes de rastejar em direção a Gustavo. Sinto muito, disse ele com um olhar suplicante. Gustavo podia ver o medo escrito em todo o rosto do mestre JK, que o fez se perguntar por que ele temia tanto a falta de Aimee. Foi surpreendente ver tanto medo no rosto de uma pessoa, mas mesmo com Gustavo sentiu vontade de rir quando viu o mestre a boca de JK faltando quase todos os dentes. Bem, já que chegamos a esse ponto. Gustavo ergueu o pé e bateu no rosto de mestre JK. Culpa. Suspiro. Todos olharam para a cena com um olhar de choque. Eles não podiam acreditar que Gustavo teria coragem de fazer isso. Gustavo esfregou a sola do sapato no rosto do mestre JK repetidamente antes de baixá-lo. Agora estamos quentes, Gustavo disse interiormente e começou a avançar. Vou sentir saudades de Aimee, Gustavo acenou com a mão para a senhorita Aimee e caminhou em direção ao elevador. Todos olharam para Gustavo com um olhar de espanto. Neste momento ele brilhou como 1 milhão de estrelas na galáxia que atraiu seus olhos. Senhorita Aimee acenou para ele com um sorriso no rosto. Boa criança, você não me deixou cair, disse a Satã. Aimee e começou a se virar. Ela deu apenas 2 passos à frente antes de parar e se virar para encarar Hendrik e sua mãe. Obrigado por deixar um filho tão maravilhoso. Vou me certificar de cuidar dele. Ao contrário de você. Ela afirmou isso e se virou para sair. A mãe de Gustavo tinha uma expressão sem vida no rosto, misturada com confusão. Ela foi incapaz de responder a essa declaração, pois tudo ainda parecia um sonho para ela. Os olhos de Hendrik ainda estavam arregalados, pois ele não conseguia acreditar no que havia acontecido, nem entendia o que havia acontecido com Gustavo e de onde ele tirou a ousadia para fazer algo tão louco quanto isso. Mestre JK tinha um olhar de humilhação em seu rosto enquanto permanecia naquela posição por muitos segundos. Quando Gustavo pisou em seu rosto mais cedo, ele não sentiu nenhuma dor, pois Gustavo estava muito fraco, mas a humilhação que ele já sentia foi multiplicada por 2. Ele teve que assistir alguém mais fraco e inferior a ele em status pisar em seu rosto sem ser capaz de revidar. Ele nunca se sentiu tão humilhado antes em toda a sua existência. Quem diria que ela receberia um discípulo? Eu preciso ficar longe daqui a partir de agora, mestre JK disse internamente enquanto ele rangeu suas gengivas causando-lhe dores. Ele havia esquecido que no momento quase não tinha dentes. Gustavo chegou em frente ao seu prédio em poucos minutos. Ele entrou no prédio sentindo-se revigorado e vibrante com o rosto brilhando. Ele agradeceu às suas estrelas que a senhorita Aimee estava lá, senão teria que enfrentar outra rodada de humilhação. Ele provavelmente conseguiria levá-lo normalmente, mas quando estava na frente da família que ele descartou, ele não estava disposto a aceitar. Atravessou o corredor e chegou em frente ao seu apartamento. Em vez de ir para seu apartamento, Gustavo se virou e foi para o apartamento de Ang. Com. Com. Ele bateu 2 vezes. Surgi. A porta se abriu e o rosto de Ang apareceu em sua linha de visão. Ei Ang, Gustavo cumprimentou com um sorriso no rosto. Com os menos Ang estava prestes a responder quando percebeu algo. Ele está sorrindo. Seus olhos se arregalaram ligeiramente em perplexidade. Tão charmoso, vendo os lábios de Gustavo curvados em ambas as bordas parecia tão angelical para ela que ela não percebeu, eles ainda estavam parados na porta.
Há algo no meu rosto. Gustavo perguntou depois de notar o olhar de Ang. É. A desculpa, seu rosto está bom. Ang respondeu com um sorriso irônico. Bom demais, suas bochechas levemente vermelhas. Estou aqui para ver seu pai, ele está. Disse Gustavo. Meu pai. Sim, ele está dentro, disse Ang e entrou no apartamento. Entre, Gustavo. Uma voz masculina soou de dentro do apartamento. Capítulo 56, Novo emprego. Estou aqui para ver seu pai, ele está. Disse Gustavo. Meu pai. Sim, ele está dentro, disse Yang e entrou no apartamento. Entre, Gustavo. Uma voz masculina soou de dentro do apartamento. Gustavo seguiu Yang depois de ouvir isso. O pai de Yang estava sentado no sofá azul localizado ao lado direito de Gustavo. Gustavo caminhou até o oposto ao dele e sentou-se. Esta foi a primeira vez que Gustavo viu o pai de Yang durante o dia. Ele só o via durante a noite, pois sempre chegava tarde do trabalho e Gustavo quase não saía de seu apartamento. Observando mais de perto, Gustavo notou que a pele do pai de Ang estava mais esbranquiçada do que o normal e as linhas se estendiam do chifre no meio da cabeça até o nariz e desciam até os lábios. Eu acho que ele é um daqueles larcos de sangue puro com mais diferenças físicas do que os humanos, Gustavo notou isso. Sim, Gustavo, a que devo esta visita? Disse o pai de Ang com uma expressão solene. Ang ficou ao lado da área de jantar para ouvir a conversa. Ela também estava se perguntando por que Gustavo viria ver seu pai. Decidi aceitar a oferta para esse cargo, respondeu Gustavo. Os olhos do pai de Ang se arregalaram de alegria. Você quer dizer, você vai aceitar fazer isso? Ele perguntou. Gustavo assentiu afirmativamente. É. Fazer o quê? O que Gustavo e meu pai estão planejando? A mente de Ang estava cheia de perguntas. Podemos negociar o preço agora ou temos que implementar alguns outros procedimentos primeiro? Indagou Gustavo. Deixe-me informar os outros primeiro. O pai de Ang levantou-se e caminhou em direção à passagem à esquerda. Ang olhou para o rosto de Gustavo da sala de jantar com um olhar suspeito. Gustavo apenas continuou olhando para frente como se estivesse pensando em alguma coisa. Não havia outra expressão em seu rosto. Eu deveria cuidar da minha vida para não acabar como da última vez, Ang disse internamente depois de se lembrar do incidente da escada. Ela ainda estava envergonhada com isso até agora. Ang continuou olhando para o rosto de Gustavo de lado. Sua curiosidade aumentou com o passar dos segundos, especialmente quando seu pai ainda não havia voltado para a sala. Depois de mais alguns segundos, ela caminhou em direção a Gustavo. Gustavo, o que você e meu pai estão planejando? Ang perguntou enquanto enrolava o cabelo. MM. Nada de especial, Gustavo respondeu com um olhar desdenhoso. Diga-me, ela exigiu. Por que você está interessado? Gustavo questionou enquanto apertava os olhos. Bem. Bem. Ang continuou usando os dedos para enrolar o cabelo com um olhar de constrangimento. Gustavo, estamos indo para a cafeteria Dari. A voz do pai de Ang veio do outro lado interrompendo a conversa. Gustavo levantou-se e virou-se para ir em direção à porta. Tal Ang, Gustavo disse enquanto se dirigia para a porta. Ah, mas. Ang gaguejou enquanto falava tentando dizer a Gustavo para esperar, mas Gustavo não olhou para trás depois de chegar à porta. Abriu a porta e saiu. O pai de Ang também o seguiu. Ang diga à sua mãe que vou ficar fora por algum tempo, disse o pai de Ang ao sair. Ang fez beicinho em insatisfação e sentou-se no sofá. O que eles estão planejando? Ang se perguntou. Dentro de uma pequena cafeteria, um grupo de 6 pessoas pode ser visto sentado ao redor de uma mesa. O pai de Ang e Gustavo estavam entre os 6, enquanto os demais eram homens da vizinhança. Esses homens moravam no mesmo bairro que a família de Gustavo e Ang. Seus apartamentos estavam localizados perto da área de floresta esparsa atrás deles. Vimos o que ele fez outro dia, então estamos muito confiantes de que ele pode desempenhar esse papel. Menos deveria ser uma tarefa simples para ele. Menos a segurança da comunidade é fundamental. Os homens falaram com um olhar de concordância. Pelo que ouvi, você é um mestiço classificado como Julo, um dos homens sentados em frente a Gustavo perguntou. Gustavo assentiu em resposta. Ser um mestiço classificado como Julo em uma idade tão jovem, verdadeiramente magnífico, acrescentou outro homem. Então todos nós concordamos que Gustavo será o próximo observador, disse o pai de Ang com um olhar solene. Os 4 homens assentiram em afirmação. Então está resolvido. Gustavo é nosso observador da comunidade de agora em diante, disse o pai de Ang com um sorriso. Podemos falar sobre o preço agora? Gustavo perguntou com um olhar inexpressivo. Os homens assentiram em resposta e outra rodada de conversa começou. Algumas horas depois, Gustavo voltou para sua casa. Ele se sentou na cama enquanto planejava seu próximo movimento. Se tudo correr como planejado, devo ser capaz de reunir experiência suficiente para começar a subir de nível sem ter que esperar pelas missões, murmurou Gustavo.
Embora eles não apareçam sempre, eu me lembro de Ang dizendo que eles estão aparecendo toda semana há um tempo, o que significa que pelo menos outro aparecerá esta semana. Gustave tinha um olhar de contemplação em seu rosto enquanto falava. Sua mente viajou de volta aos eventos de hoje. Nudoso, a Sata. Aimee deu a ele algumas informações sobre Mibel e raças mistas. Ele também passou a esbarrar em sua antiga família. Enquanto o melhor do evento de hoje foi conseguir um novo emprego. No outro dia, quando o bairro foi atacado pelo Blodov, Ang disse a Gustav que eles costumavam ter um observador de bairro que por acaso era um mestiço de nível 4 Julo. Ele se chamava Velho daqui. Seu trabalho era geralmente simples. Patrulhar a vizinhança até a meia-noite em busca de qualquer fonte de perturbação que tenha a ver com mestiços. Mestiços ocasionalmente apareciam na vizinhança durante a noite, mas ele conseguiu se defender e às vezes até matar muitos deles. Ele foi capaz de proteger a vizinhança dos mestiços abaixo da classificação serial. Quase não houve casos de mestiços acima do nível 5 aparecendo na vizinhança. Uma vez que um mestiço que ultrapassou o nível 5 apareceu na vizinhança, o MBU será imediatamente alertado e entrará em ação com velocidade. Os mestiços de nível 1 a 5 poderiam ser controlados pelo velho daqui, já que ele era um mestiço de nível 4 classificado como Julo. Infelizmente, o velho daqui faleceu 3 semanas antes, aos 149 anos. Capítulo 57 Anúncio da escola. Desde então, o bairro foi exposto ao perigo. Nenhum dos mestiços neste bairro era classificado como Julo. Havia apenas uma pessoa que era classificada como Julo, mas essa pessoa não era um tipo de sangue mestiço de combate. A vizinhança tinha ataques ocasionais de raças mistas de nível inferior, como uma vez por mês, mas antes que o velho daqui morresse, as criaturas começaram a aparecer toda semana. Ele conseguiu administrar a situação antes que ela saísse completamente do controle, mas quando ele morreu, tornou-se uma tempestade de merda para a vizinhança. Havia cerca de 57 edifícios naquela área específica onde o velho daqui protegia. Com a morte do velho daqui, um mestiço consegue se infiltrar em um prédio e massacrar uma família inteira. Ang foi a única que conseguiu enfrentar os mestiços, mas ela só conseguiu prolongar a luta até que os policiais chegassem e os matassem com armas modernas. Agora que Gustavo havia chegado ao bairro e viram como ele era capaz de matar um mestiço, decidiram torná-lo um observador. Eles pensaram que ele era um grau 4 Julo classificado como o velho daqui. Gustavo não se preocupou em explicar a eles que não. Ele os deixou acreditar que estavam certos. Claro, eles sabiam que Gustavo ainda frequentava a escola, então patrulhar a noite toda seria impossível, mas o trabalho não exigia que Gustavo patrulhasse a vizinhança a noite toda. Ele só tinha que fazer isso até meia-noite. De acordo com a história de 25 anos deste lugar, os mestiços nunca apareceram por volta da meia-noite. O mais próximo da meia-noite que eles apareceram foi por volta das 11 da noite. Se Gustavo patrulhasse até o meio-dia e nenhuma irregularidade fosse notada, ele terminaria o trabalho naquela noite. Gustavo e os homens da cafeteria tiveram uma longa conversa sobre isso. Esses homens eram figuras bem conhecidas na comunidade, então praticamente representavam o bairro com suas escolhas. Gustavo cobrava 30 mil por mês. O velho daqui costumava arrecadar 15 mil todo mês, mas Gustavo achava que era muito baixo. Embora seu objetivo para fazer isso não fosse totalmente por causa do dinheiro, ele não o faria por tal preço sem falar em fazê-lo de graça. Os homens não tiveram outra opção a não ser aceitar o preço de Gustavo, já que ele não estava recuando. Gustavo saiu de seu apartamento em direção à área da varanda. Ele se moveu em direção à borda onde podia ver os edifícios nos arredores. Alguns edifícios eram mais altos do que isso nas proximidades, mas eram apenas alguns. A maioria dos prédios por aqui não tinha mais do que 10 andares de altura. Ele olhou em volta observando as estruturas e ruas. A partir de agora este bairro está sob minha proteção, eu acho. Gustavo sorriu enquanto dizia isso internamente. Ele começou seu novo trabalho nesta mesma noite. Gustavo aproveitou a noite para conhecer melhor o bairro. Ele tinha todas as cores, estruturas e localizações gravadas em sua cabeça. Os becos, ruas, cruzamentos, etc. Ele havia memorizado cada parte do bairro. Ele também patrulhou mais fundo na área de floresta esparsa atrás. Ele descobriu que a floresta de árvores não era esparsa quanto mais ele viajava. Quanto mais fundo ele viajava na floresta, mais densa a floresta de árvores se tornava. Gustavo havia descoberto algo ontem e queria confirmá-lo. Quando chegou a uma determinada profundidade, pode ver linhas brilhantes azuis e verdes formando uma parede à frente. As linhas brilhantes azuis e verdes estavam a mais de 1000 metros de sua posição, mas ele podia vê-las. A parede que eles formaram tinha mais de 200 metros de altura. Ele imediatamente percebeu que esta era a fronteira a que eles estavam se referindo. A segunda fronteira, pois de acordo com sua pesquisa, havia duas fronteiras. Um bloqueou a mestiça dentro da cidade de entrar em territórios humanos, enquanto o segundo que ainda estava à frente serviu como a divisão entre a cidade de Plankton e a cidade de Atria.
Dizia-se que a distância entre as duas fronteiras era de cerca de 3.000 milhas. Isso fez com que Gustavo se perguntasse quantos mestiços havia para haver tanto espaço. Havia uma longa estrada em direção ao leste que levava aos arredores da cidade. As linhas brilhantes azuis e verdes barricavam a estrada em ambos os lados, o que provava que a estrada era segura para viajar, pois cortava o meio da floresta à frente. Esta estrada foi bem construída e também levava a cidade atrás. Se uma pessoa se encontrasse dentro da segunda fronteira, estaria atravessando o território dos mestiços. Gustavo não se aproximou das linhas brilhantes para checá-las porque de sua posição ele podia sentir um perigo imenso vindo daquelas linhas. Ele decidiu voltar depois de observar a fronteira por mais alguns minutos. O resto da noite foi tranquilo e por volta da meia-noite ele voltou para seu apartamento para ter uma boa noite de sono. Menos 3 dias depois. Nada de interessante acontecerá nos últimos 3 dias. Gustavo estava fazendo seu trabalho como esperado, mas nada aconteceu recentemente. Ele ainda pesquisava sobre as fronteiras nas horas vagas e havia aprendido mais sobre elas nesses últimos 3 dias. Gustavo agora estava interessado em viajar pela segunda fronteira depois de tudo o que descobriu. O único problema era que ele não podia deixar a cidade agora. Ele não teve a chance de fazer isso devido a todas as suas atividades. Na manhã seguinte, Gustavo acordou novamente por volta das 5 da manhã, como de costume. Hoje era uma quinta-feira, o que tornou mais um dia de aula. Gustavo não perdeu tempo em se arrumar para a escola e em cerca de 10 minutos estava pronto. Quando ele saiu de seu apartamento, Ang estava na porta esperando por ele. Ele se perguntou por que ela decidiu ir para a escola tão cedo só para poder segui-lo, mas não conseguiu encontrar a resposta. Ele apenas sentiu que ela era muito estranha. Eles foram para a escola juntos e seguiram caminhos separados depois de pegar um ônibus até a parada mais próxima de ambas as escolas. Gustavo dirigiu-se à sua cozinha favorita para fazer o seu trabalho matinal. Hoje foi um dia muito chato na escola novamente. Gustavo estava começando a ficar entediado com o trabalho escolar. Ele mal podia esperar pelo teste de admissão do MBEL, mas ainda faltavam 3 meses. A senhorita Imei disse a ele para não diminuir a canalização de sua linhagem porque a classificação Julo pode ser o limite para participar do teste, mas isso não significa que apenas mestiços de classificação Julo estariam participando. Quando Gustavo ouviu isso, de repente sentiu uma onda de excitação. Ele estava se concentrando mais no sistema do que em canalizar sua linhagem porque não queria se tornar muito mais forte do que os participantes do teste. Ele não queria despertar suspeitas intensas, então estava canalizando sua linhagem lentamente, especialmente depois que descobriu que, com cada aumento na classificação, surgia uma multiplicação substancial de força. Ele queria se alistar no acampamento MBEL antes de ir com força total para aumentar a força de sua linhagem e acoplá-la ao sistema completamente. Agora que a senhorita Imei havia dito isso, ele decidiu alcançar a próxima classificação antes do teste de admissão acontecer. A classificação serial. A escola terminou hoje com anúncios emocionantes. Haverá um evento de intercâmbio de 3 dias entre as escolas secundárias, escola secundária da cidade de Átria, daqui a um mês. Echelon Academy foi convidado a participar. Os alunos da classe 3 estarão participando deste evento de intercâmbio. O diretor da escola soou este anúncio aos ouvidos dos alunos dentro do salão da escola. Gustave, que estava sentado bem atrás, tinha um sorriso no rosto ao ouvir o anúncio. Exatamente a chance que eu esperava para cruzar a fronteira. Capítulo 58 Especulação da senhorita Aimee. Haverá um evento de intercâmbio de 3 dias entre as escolas secundárias realizadas na escola secundária da cidade de Átria, daqui a um mês. Echelon Academy foi convidado a participar. Os alunos da classe 3 estarão participando deste evento de intercâmbio. O diretor da escola soou este anúncio aos ouvidos dos alunos dentro do salão da escola. Gustave, que estava sentado bem atrás, tinha um sorriso no rosto ao ouvir o anúncio. Exatamente a chance que eu esperava para cruzar a fronteira. Após os anúncios, os alunos da turma 3 foram para casa com os rostos cheios de emoção. Os eventos de intercâmbio eram sempre empolgantes. Viajar para outra cidade e também conhecer alunos de outras escolas. Outra razão pela qual era emocionante era que sempre havia duelos entre as escolas. Os alunos da classe 3 estavam preparados para mostrar suas proezas ali, principalmente aqueles que já haviam alcançado o posto Julo. Essas eram as razões pelas quais a maioria deles estava animada, mas a razão de Gustavo era diferente. Ele só queria cruzar a fronteira para fins de pesquisa. Ele nem planejava se envolver nos eventos. Ele apenas rotulou isso como um evento turístico, ele não estava interessado em seus duelos. Gustavo foi sentir falta do escritório de Aimee depois, e eles viajaram em direção ao Dozo. Culpa. 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 Dentro do pequeno Dozo, sons de colisão podiam ser ouvidos. Gustavo e a senhorita Aimee estavam brigando mais uma vez. Culpa. Culpa. O de Gustavo girou e jogou o pé esquerdo na direção do rosto da Sata. Aimee. A senhorita Aimee reagiu dando um tapa na perna esquerda de Gustavo para o lado, fazendo com que seu corpo se inclinasse no ar.
E agora você está aberto de novo. Miss Aimee expressou. O peito de Gustavo estava voltado para ela neste momento enquanto estava no ar. A senhorita Aimee estendeu a palma da mão para a área da barriga de Gustavo. Gustavo, que estava no ar, de repente girou seu corpo no sentido anti-horário em uma velocidade muito rápida, fazendo com que a palma da mão dela não o acertasse por um centímetro. O, esse garoto. A senhorita Aimee ficou surpresa quando sua mão apenas se moveu no ar depois de estendê-la para frente. Enquanto ainda estava no ar, Gustavo estendeu a palma da mão para agarrar o braço estendido da senhorita Aimee. A agilidade desse garoto aumenta a cada dia. Como ele está melhorando tão rápido? Pengar. Gustav caiu de pé em um formato agachado com a mão direita esticada. Ele sorriu enquanto se levantava corretamente. Senhorita Aimee, eu finalmente toquei. O- Os olhos de Gustav se arregalaram de surpresa quando ele notou algo depois de olhar para sua mão. Em seu aperto estava um braço protético enquanto ele notava que seu pulso era agarrado pela senhorita Aimee. Ele pensou ter agarrado a senhorita Aimee, mas foi o contrário. Sata. Aimee não é justo. Você usou mais força do que deveria, Gustavo expressou quando a Sata. Aimee soltou seu braço. Ah, o que você esperava? O mundo não é justo e você, de todas as pessoas, deveria saber disso, afirmou a Sata. Aimee com uma gargalhada leve. Que maneira desavergonhada de justificar a trapaça, murmurou Gustavo. Você disse alguma coisa? A senhorita Aimee sorriu para ele quando perguntou. Não, eu só estava elogiando os métodos exclusivos da senhorita Aimee, Gustavo disse com um sorriso. Gustavo entendeu o que ela quis dizer. No campo de batalha, ninguém reduziria sua força para lutar contra você só porque você era mais fraco. Gustavo olhou para o braço protético que estava segurando com um olhar de espanto. Parece que a senhorita Aimee pode usar sua linhagem para criar qualquer coisa instantaneamente, Gustavo disse internamente. Ele estava muito perto de tocar o braço dela antes, mas ela foi capaz de criar uma prótese de braço instantaneamente. Sua velocidade foi suficiente para enganá-lo, fazendo-o pensar que a havia agarrado. O braço protético era exatamente igual ao dela. Gustavo havia tocado a senhorita Aimee várias vezes durante suas sessões de sparring para que ele pudesse fechar os olhos e ainda ser capaz de reconhecer o braço dela se o tocasse, mas ele não percebeu que não estava segurando o braço dela até que o visse com os olhos. Troem. O braço se dispersou em partículas de luz enquanto Gustavo ainda o segurava. Gustavo percebeu que esta era a primeira vez que a senhorita Aimee estava usando sua habilidade de linhagem em uma luta contra ele. Ele analisou a diferença entre a linhagem da senhorita Aimee e a linhagem de Yuiko e notou a diferença. Ambos eram linhagens de criação, mas a senhorita Aimee era do tipo que poderia materializar as coisas do nada. Ela só precisava de um pensamento para criar algo. Quanto a Yuiko, ela só poderia transformar uma coisa em outra. A linhagem da criação de Yuiko permitiu que ela transformasse a matéria em qualquer coisa que quisesse, mas ela ainda tinha limites. Além disso, ela não foi capaz de transformar um item em um instante. Se ela quisesse converter o ar ao seu redor em outra coisa, levaria mais tempo. Quanto maior o objeto que ela tinha em mãos, mais rápido e melhor ela poderia converter o item. A senhorita Aimee não tinha essa limitação, mas também não podia converter um item em outra coisa. Portanto, suas linhagens eram semelhantes, mas também diferentes. Se algum deles pudesse ler a mente de Gustave, acharia sua análise muito assustadora porque era verdade. Gustavo anotou tudo sobre suas habilidades de linhagem até os detalhes em sua mente. Ele estava analisando os anos de Yuiko desde que ela era sua paixão. Quanto à senhorita Aimee, ele apenas analisou a dela neste momento. Agora ele só precisava ver uma pessoa usar sua habilidade de linhagem uma vez para poder analisá-la. Gustavo, o que você vai fazer no evento de troca? A senhorita Aimee encostou-se na parede enquanto perguntava. Nada, só estou indo com eles para passear, respondeu Gustavo. Então, você não vai se juntar aos seus colegas para formar uma equipe no duelo contra as escolas? Miss Aimee perguntou com um sorriso brincalhão. A senhorita Aimee me conhece bem o suficiente para entender que prefiro ficar sozinho do que trabalhar com esses pirralhos mimados, respondeu Gustavo enquanto se sentava no chão. Oh, não seria chato para você simplesmente ir lá e não fazer nada? A senhorita Aimee perguntou com um sorriso malicioso porque acreditava que Gustavo não poderia comparecer a este evento sem se meter em algum tipo de problema. Prefiro ficar entediado a me associar à estupidez. Respondeu Gustavo. Oh, é assim. A senhorita Aimee ainda tinha aquele sorriso travesso no rosto enquanto questionava. Vendo o sorriso em seu rosto, Gustavo já sabia que a senhorita Aimee tinha algo em mente. A senhorita Aimee não era do tipo sorridente, ela só fazia isso perto de Gustavo. Sim, tenho 100% de certeza de que não participarei deste evento de forma alguma, respondeu Gustavo. Duvido, respondeu a Sata. Aimee. Gustavo a encarou com ar sério. Já que você gosta tanto de apostas. Vamos fazer uma aposta, sugeriu a Sata. Aimee. O rosto de Gustavo brilhou em confusão quando ele exclamou. Algumas horas depois, Gustavo chegou em frente ao seu prédio. Sua mente estava no anúncio de hoje na escola.
A troca mesmo era daqui a um mês. O único problema que Gustav tinha agora era como ele faria isso funcionar, já que ele já havia começado esse trabalho noturno. Capítulo 59 Canalizando a linhagem sanguínea da transformação da besta. Enquanto caminhava em direção ao seu apartamento, todos ao redor olhavam para ele com um olhar de espanto. Menos bem-vindo de volta, Gustavo. Menos boa tarde, Gustavo. Menos como foi a escola hoje. Diferentes pessoas o cumprimentaram de diferentes ângulos. Algumas adolescentes ao redor também o cumprimentaram com sorrisos. Um deles estava até piscando para ele. Gustavo apenas acenou com a cabeça em resposta aos cumprimentos e subiu as escadas em direção ao seu apartamento. Ele chegou ao corredor e encontrou Ang parada na frente da porta de seu apartamento novamente. Desta vez ela estava vestida com shorts jeans e um suéter cor de manteiga. Imediatamente ela viu Gustavo e correu em sua direção. Gustavo, por que você não me disse que era o novo observador do nosso bairro? Ela questionou Gustavo imediatamente ao chegar à sua frente. Bem, você não precisava saber dessa informação, Gustavo respondeu com um olhar de desdém e continuou andando. Ele agora entendia o motivo da recepção calorosa em frente ao prédio. Embora ele sempre fosse recebido calorosamente sempre que chegava, as boas-vindas de hoje foram muito mais calorosas. Era óbvio que a vizinhança agora sabia que ele era um novo observador. Ang o seguiu de lado esperando que ele dissesse mais, mas para sua decepção, essas foram as únicas palavras que ele murmurou. É perigoso, afirmou Ang enquanto olhava para baixo. E se você for morto? Ela perguntou com um olhar cabisbaixo. Gustavo não respondeu, apenas continuou andando até chegar à frente de seu apartamento. Gustavo, eu quero entrar. Deixe-me acompanhá-lo. Ela disse enquanto agarrava a roupa de Gustavo por trás. Imediatamente Gustavo ouviu que sabia a que ela se referia. Não. Gustavo respondeu enquanto abria a porta e entrava. Mas eu posso te ajudar. E se você tiver problemas? Eu juro que não planejo aceitar nenhum corte no seu salário, Ang falou com um olhar de preocupação. A resposta é não. Gustavo disse com um olhar feroz e estava prestes a fechar a porta quando Ang disse algo. Agora sou um mestiço classificado como Julo. Gustavo segurou a lateral da porta e encarou por alguns segundos antes de responder. Parabéns, tal. Tal. Bater. Gustavo bateu a porta depois de parabenizá-la. Ang fez beicinho depois que a porta foi batida em seu rosto pela segunda vez. Então ela abraçou o peito depois de murmurar essas palavras. Dentro de seu apartamento, Gustavo estava com o senho frangido. Ela definitivamente vai vir e me incomodar de novo. Ele murmurou com um suspiro. Gustavo entendia o caráter de Ang e sabia que ela não iria querer desistir, mas ele também não podia desistir disso, pois tinha que manter suas habilidades em segredo. Ang se importava demais e isso deixava Gustavo irritado às vezes, mas outras vezes ele a via como uma alma imaculada. Ele não queria ser perturbado por sua persistência novamente, então pensou em uma maneira de evitá-la. Não importa o quão legal Ang fosse, ele nunca arriscaria deixá-la descobrir sobre suas múltiplas linhagens e habilidades. Gustavo caminhou até seu quarto e sentou-se em sua cama. Não há necessidade de segurar minha linhagem, não posso arriscar ser reprovado nos testes de admissão. Gustavo disse internamente e passou a cruzar as pernas. Ele fechou os olhos e estabilizou a respiração. Sua concentração atingiu o pico quando ele sentiu onde seus pontos de canal de linhagem estavam localizados em seu corpo. Foi quando Gustavo também notou as outras duas linhagens dentro de seu corpo. Manipulação atômica e transformação de bestas Bloodline. Gustavo notou que os pontos de canal dessas duas linhagens dentro de seu corpo já estavam canalizados através do terceiro ponto como sua linhagem original anterior. A diferença era que os pontos de canal de ambas as linhagens não eram tão grandes quanto sua linhagem original. Gustavo já entendeu que também teria que canalizar as outras duas linhagens para o quarto ponto para levá-los ao posto Julo. Isso o fez pensar, se todas as linhagens chegassem ao nível Julo, que mudanças isso traria? Gustavo originalmente queria se concentrar em sua linhagem original para que ele se tornasse um segundo grau Zulu em breve, mas neste momento ele mudou de ideia. Ele poderia dizer que se tornar uma patente Zulu 3 vezes traria alguns bons benefícios. Então agora, Gustavo decidiu se concentrar em canalizar a transformação da besta para o quarto ponto. Menos. 3 horas depois já eram 7 da noite. Era hora de Gustavo começar seu trabalho noturno. Ele conseguiu canalizar ainda mais a linhagem de transformação da besta. Mesmo não tendo chegado ao quarto ponto ainda, ele ainda estava bem com o progresso. Gustavo levantou-se da cama e tirou o uniforme escolar. Havia um espelho posicionado no lado esquerdo da parede. Gustavo caminhou até ela e parou na frente dela. Ele ficou surpreso ao ver o quanto havia se transformado em 3 meses. Ele tinha 5 pés 4 de altura agora. Seu rosto ficou tão suave e seus olhos estavam escuros, mas ferozes, dando-lhe uma aparência muito charmosa e vibrante. Suas pupilas tinham um tom de dourado misturado com marrom.
Seu queixo era longo e inclinado em ambos os lados, parecendo um V. Sempre que Gustavo saía, as pessoas sempre o confundiam com o filho de um bilionário devido à sua aparência única e expressão feroz. Nenhum deles sabia que ele estava muito longe de ser um filho bilionário. Gustavo caminhou até seu guarda-roupa e pegou uma calça jeans preta e um moletom preto. Seu antigo armário costumava estar vazio, mas este estava cheio de roupas. Em nenhum momento Gustavo vestiu suas roupas e estava pronto para sair. Sua razão para estar todo preto era se misturar ao ambiente. Embora as ruas estivessem sempre iluminadas mesmo durante a noite, o mesmo não poderia ser dito da área de floresta atrás do bairro. Gustavo moveu-se para o lado direito da sala e bateu 3 vezes na superfície da parede. Tocar, tocar, tocar. Uma pequena parte da parede deslizou para cima revelando a vista das ruas e das estruturas deste lado do edifício. Essa abertura era na verdade uma janela que estava lá desde que Gustavo alugou o lugar, mas ele só descobriu há 2 dias. A janela era larga como uma porta, colocada em formato de paisagem. Gustavo colocou a mão direita na borda da janela e olhou para baixo. Felizmente esta parte da rua não era normalmente povoada. Ele mal podia ver as pessoas se movendo lá embaixo. Gustavo apoiou o peso do corpo na mão e ergueu o corpo para se empoleirar na janela. Uau! Os ventos sopraram em seu rosto e fizeram com que os fios de cabelo na frente de sua cabeça saltassem. Uma pessoa normal ficaria assustada ao ver a distância daqui até o chão, mas Gustavo não era mais uma pessoa normal. Suede. Gustavo deu um salto para frente e seu corpo começou a descer com velocidade em direção ao solo. Fogo. Culpa. Em alguns segundos, ele pousou no chão, causando um pequeno som surdo. Ao contrário de antes, quando ele pulou deste prédio e fez um som alto, desta vez quase não houve som. DAS foi ativado. Gustavo ativou o traço e acelerou em direção à floresta esparsa atrás do bairro. SUS. Ele havia atravessado a rua em poucos segundos, fazendo com que ventos fracos se espalhassem pelo local. Assim como Gustavo havia previsto, uma certa adolescente estava esperando do lado de fora de seu apartamento. Ela parou na frente da porta dele e verificou repetidamente o relógio em sua mão. Por que ele está demorando tanto? Capítulo 60 Instalações de laboratório. Gustavo chegou à região da floresta esparsa em poucos segundos. Ele parou de correr depois de usar o das 2 vezes. Ele ficou na frente de uma árvore de 12 metros de altura. Ele dobrou um pouco os joelhos e empurrou-se para cima com força. Tom. Ele saltou 5 metros acima do solo e agarrou-se à árvore quando chegou a essa altura. Seus dedos afundaram alguns centímetros na casca da árvore quando ele começou a subir. Depois de desviar dos galhos e folhas, Gustavo chegou ao topo da árvore. Ele ficou em um dos galhos e olhou para a vasta terra ao seu redor. Sua percepção aumentou a ponto de sentir movimentos a 40 metros de distância. Sua percepção foi capaz de cobrir cerca de 40 a 45 metros de raio. Era tão forte que nem mesmo o movimento de uma formiga poderia escapar de seus sentidos se ele se concentrasse ao máximo. Essa foi a rotina de Gustavo nos últimos 3 dias. Ele se moveu de um lugar para outro e subiu nas árvores enquanto espalhava sua percepção. Ele também voltaria para as áreas do bairro para observar uma área específica durante a noite antes de se dirigir novamente para a área da floresta esparsa. Sua energia aumentou agora em comparação com antes, então ele poderia usar o traço repetidamente e ainda economizar muita energia. Depois de verificar por algum tempo e não perceber nada, Gustavo pulou da árvore. Culpa. Imediatamente ele pousou, ativou o traço novamente e mudou-se para outra parte da floresta esparsa. Em uma instalação subterrânea, equipamentos de laboratório podiam ser vistos por toda parte. Androides circulavam pelo local, transportando equipamentos de um lugar para o outro. Pessoas em roupas brancas podiam ser vistas por todo o lugar. Um forte cheiro de produtos químicos impregnava o ambiente. Um homem de terno azul estava parado em frente a uma parede de vidro. Ele tinha cabelos castanhos escuros que estavam bem presos na parte de trás. Sua expressão era rígida e fria. Ao contrário da senhorita Aimee, que tinha uma expressão indiferente, e Gustave, que cultivava algo semelhante, este homem era mais do tipo indiferente. O olhar em seus olhos era tão frio e indiferente. Ele parecia o tipo de pessoa que não hesitaria mesmo se o mundo inteiro estivesse queimando. A parede de vidro transparente na frente bloqueava uma sala de testes de experimentação semelhante ao tamanho de uma quadra de basquete. Dentro da parede de vidro, um experimento estava prestes a começar. Uma grande pedra de aparência esverdeada foi colocada dentro da sala dentro da parede de vidro. Esta rocha era do tamanho de uma porta normal, mas mais larga do que 3 metros. Um grande focinho semelhante à aparência de um cano de tanque blindado foi apontado para ele. Ao contrário dos tanques normais usados nas forças armadas dos tempos antigos, as partes do corpo deste tanque eram como pernas humanas. Era como juntar uma grande arma na parte inferior de um corpo humano, mas era óbvio que não era um corpo humano. Embora parecesse, este era um tanque mecânico de IA.
Ele podia se mover pelo campo de batalha com 16 vezes a velocidade de um tanque normal e carregava poder de fogo que era mais de 100 vezes maior do que um tanque militar dos velhos tempos. Era violenta com um tom de azul. Agora estava apontado para a rocha à frente, pronto para explodi-la. Raios de luz azuis, vermelhos e roxos podiam ser vistos se reunindo no focinho de todas as direções. Sirius, nós o carregamos com as 5 misturas diferentes de cristais de energia, deve ser capaz de causar pelo menos 1000% a mais de dano do que costumava. Um homem usando um óculos verde sem templos falou do lado. HNM, bom, vamos acabar logo com isso, Yun respondeu com uma voz solene. Mas, Senhor Yun, com essa quantidade de energia reunida em uma, estamos caminhando por territórios desconhecidos. Não sabemos se as paredes de vidro do MN serão capazes de conter a força e os impactos residuais da explosão. O cientista disse com um tom de urgência. Os outros cientistas nas proximidades tinham olhares que sugeriam que concordavam com a declaração do homem, mas não tinham coragem de expressar seus pensamentos ao contrário dele. É impossível para mim fazer isso superficialmente sem levantar suspeitas. O MBL provavelmente vai mandar alguém investigar e não preciso desses palhaços metendo o nariz nos meus negócios. Isso só pode ser feito aqui. Quando Yun chegou a essa conclusão em sua mente, ele falou: o compressor de energia foi amplificado. Ele perguntou. Sim, respondeu o cientista. A reorganização dos nanites foi atualizada para a versão mais recente. Yun perguntou novamente. Sim, Sr. Yun, mas. Antes que o cientista pudesse completar sua declaração, Yun o interrompeu. Continue com o experimento. O tom de sua voz não deixava espaço para negociação ou discussão. O cientista assentiu com um olhar derrotado e se virou para a parede de vidro. Atire o canhão, ele mexa após a contagem regressiva de 5, ele gritou. Os outros cientistas dentro da sala tiveram expressões de desconforto quando ouviram isso, embora estivessem tentando esconder. 5. O cientista começou a contagem regressiva. 4. 3. Enquanto ele fazia a contagem regressiva, os raios roxos, vermelhos e azuis convergendo ao redor do cano do canhão aumentaram exponencialmente, reunindo uma imensa quantidade de energia em sua ponta. 2. 1. Fogo. Imediatamente após a contagem regressiva completa do cientista, os raios de energia acumulados no cano finalmente dispararam. Zulguntil. Ele viajou em linha reta em direção à rocha verde e chegou diante dela em um instante. A energia circular multicolorida que disparou fez contato com a rocha e algo maravilhoso aconteceu. A explosão de energia circular que estava contida no tamanho de uma bola de futebol começou a se expandir ao fazer contato. Zul. Os olhos dos cientistas se arregalaram enquanto a energia continuava se expandendo até cobrir metade de todo o espaço dentro das paredes de vidro antes. Boo! Explodiu com força insondável carregando uma onda destrutiva de energia que se espalhou pelos arredores. Toda a vizinhança foi explodida em pedacinhos, incluindo as paredes de vidro. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.